lá, pessoal, vamos para a nossa aula sobre fatoração. É um conteúdo muito importante na matemática, conteúdo de frações, de expressões algébricas, que é de fundamental importância para diversos conteúdos da matemática. Ele é uma base importante. A gente traz aqui alguns produtos notáveis, fatorações que vocês vão usar em diversos conteúdos da matemática e também de física, de química e por aí vai. E o que é fatoração, né? Fatorar é transformar uma soma ou uma diferença de duas ou mais parcelas com o produto de dois ou mais fatores. A gente vai ver aqui, pessoal, que basicamente é o seguinte: a gente tem a soma ou diferença de alguns termos e a gente vai transformar no produto desses termos. Tranquilo? Vamos lá. Aí a gente tem os tipos de fatoração aqui, ó. Fator comum, ou colocar o fator em evidência, agrupamento e produtos notáveis. Vamos começar aqui, ó, pela fatoração do fator comum ou fator em evidência. Vamos imaginar aqui, ó, a gente tem AX mais AY. E se eu perguntar a vocês, nessa soma aqui, pessoal, tem algum fator em comum? Tem, né? O A. Então, eu posso colocar o A em evidência, ó, dessa forma, abro parênteses, ó, A que multiplica X, coloco o X aqui, ó, A que multiplica Y, como o sinal aqui é de mais, ó, mais Y. Isso aqui, ó, se a gente for fazer a distributiva, ó, A vezes X dá X e A vezes Y dá Y. Então, ó, a gente pegou uma soma e transformou numa multiplicação de dois fatores. E a gente usou a ideia da propriedade distributiva, ó. Quando eu tenho um A vezes um parênteses, nada mais é do que A vezes B, que está aqui, e A vezes C, que está aqui. Tranquilo? Ó, mais um exemplo aqui, ó. 6x mais 6y. Mesma ideia, ó. O 6 é o fator comum nas duas somas. Então, vai ficar 6 que multiplica x mais y. Transformamos, ó, uma soma em um produto de dois termos. Mais um exemplo aqui, ó, um pouco mais complicadinho. 4x ao quadrado mais 8x. Vamos analisar qual o fator comum aqui nessa soma. Vou fazer primeiro o seguinte, ó. Vou abrir esse x ao quadrado. Aqui eu tenho 4 vezes x ao quadrado é x vezes x, mais 8x. Perceba, pessoal, que o 8 nada mais é do que 2 vezes 4. Vou abrir aqui para ficar mais explicadinho para vocês, ó. 4 vezes x, mais 8. Quem é 8? 2 vezes 4, vezes x. Eu abri dessa forma porque agora a gente pode perceber o fator comum aqui, ó. O 4x é fator comum aqui e o 4x é fator comum aqui também. Então, eu vou colocar ele em evidência, ó. 4x que multiplica, nesse caso, x. 4x que, nesse caso, multiplica, ó. Vou repetir o sinal de mais aqui, ó. Mais 2. Então, pegamos uma soma e transformamos, ó, em uma multiplicação. Isso é a fatoração. Mais um exemplo aqui, ó, agora envolvendo expoentes 3 e 2 aqui. Basicamente, pessoal, vamos usar a mesma ideia aqui, para vocês entenderem bem. X ao cubo nada mais é do que x vezes x, né? E o y aqui, ó, vezes y. Mais, ó, x vezes y ao quadrado, eu tenho x vezes y ao quadrado, é y vezes y. Perceba que o fator comum agora fica fácil de encontrar, ó. X vezes y aqui e x vezes y aqui. Então, eu coloco, ó, x vezes y em evidência. Nessa parcela, ó, x vezes x é o quê? X ao quadrado, né? Então, x vezes y que multiplica x ao quadrado, mais x vezes y que multiplica y. Então, transformamos uma soma em um produto aqui. Pessoal, mas toda a vida, professor, você vai precisar fazer isso? Não, pessoal. É só você analisar o seguinte, ó. Nesse caso, temos que analisar os expoentes das nossas somas. Qual o menor expoente do x? Ó? O menor expoente do x é esse aqui, que é 1. Qual o menor expoente do y? É esse aqui, que é 1. Então, basicamente, o fator comum vai ter que ser os menores expoentes dos dois, que é justamente, ó, x e y. Tanto é o menor de x como o menor de y. Porque se a gente colocar o maior x ao cubo, a gente não vai poder fazer essa simplificação. Tranquilo? De modo geral aqui, fator comum ou fator em evidência. E agora, pessoal, agrupamento, que nada mais é do que a ideia de fator comum ou fator em evidência, só que eu não tenho duas somas, né? Eu tenho mais somas, eu tenho nesse caso aqui 4 termos. Só que a gente vai usar a ideia do fator comum.
só que não em toda a expressão, e sim em qual parte aparece esse fator comum. Por exemplo, ó, nesse caso, ó, eu tenho FC e FD aqui, ó, e GC e GD. O F ele aparece aqui e aqui, certo? E o G ele aparece aqui e aparece aqui. Então, o F eu posso colocar em evidência nessas duas parcelas, ó, como a gente fez no exemplo anterior. F que multiplica, ó, C mais D. Botei o F em evidência nessa soma aqui. Mas vou colocar agora o G em evidência aqui, ó. G que multiplica C mais G que multiplica D. Colocar o G em evidência aqui, ó. G que multiplica C mais D. Tranquilo? Pronto. Perceba aqui, ó. Eu fiz isso de modo separado. E agora eu posso perceber o seguinte, ó. O F multiplica C mais D. E o G multiplica C mais D. Então, ó, eu posso ver que C mais D é um fator comum aqui, ó, nessa soma aqui que a gente já fez uma fatoração nela. Então, eu posso colocar o C mais D em evidência. Ó. C mais D em evidência, que multiplica quem? O F mais G. F mais G. Então, perceba que a gente pegou 4 termos, a gente pegou esse agrupamento, colocou os fatores em evidência, colocou novamente e chegamos no produto, ó, de 2 fatores aqui, ó, C mais D e F mais G. Essa vai ser a ideia quando a gente tiver mais somas do que somente 2 parcelas. A gente tiver, por exemplo, 4 parcelas, como foi esse caso. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Nesse exemplo, nós temos 4 parcelas, né? 4 termos aqui que estamos somando. Então, a gente vai ter que notar quais são os fatores que aparecem nesse agrupamento aqui. Ó. Perceba aqui, ó, o 2A aparece aqui, ó. E como o 4 ele é o quê? 2 vezes 2, né? Então, ó, perceba que o 2A ele vai aparecer aqui também. Tranquilo? E perceba aqui, ó, qual o comum dessas duas aqui? Ó, que aparece aqui e aparece aqui também. A gente pode perceber que o B ele aparece nessa parcela e o B ele aparece aqui também. Então, ó, vamos usar essa ideia, certo? Ó, vou pegar aqui, ó, 2AC, né? Então, vou botar o 2AC em evidência. Desculpa, o 2A. 2A. 2A que multiplica C, né? Então, vou repetir o C. Mais, sinal de mais aqui. E, ó, como ó, eu vou abrir isso aqui, ó. 4AD é nada mais do que 2 vezes A vezes D. Então, ó, o 2A ele aparece aqui também. Então, é 2A em evidência que multiplica 2 vezes D. 2D. E agora, perceba que o menos ele está aqui e está aqui. Certo? Então, eu vou colocar o menos B em evidência. Eu vou pegar o B aqui, esse sinal de menos, e o B aqui, sinal de menos. Ó. Menos B em evidência. Que multiplica quem? Ó? Sobrou 2D, concorda? E sobrou C aqui, né? Então, eu vou colocar, ó, não importa a ordem, vou colocar aqui, ó, C mais 2D. Então, pessoal, perceba aqui, ó, semelhante ao que aconteceu aqui, ó, a gente tem C mais D aqui, C mais 2D, desculpa, e a gente tem aqui C mais 2D também. Então, a gente pode colocar o C mais 2D em evidência. Vai ficar, ó, C mais 2D, que multiplica 2A menos B. Pronto, então a gente pegou, ó, 4 termos e transformou na multiplicação de 2 termos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Essa é a ideia do agrupamento. E agora a gente vai para a fatoração assim, mais conhecida que a gente usa muito na matemática, que são os produtos notáveis. O nome ele já entrega qual a ideia desse produto notável. Esse produto notável, pessoal, a gente tem que saber dele. Porque ó, um produto notável é um produto cujo desenvolvimento deve ser facilmente percebido, como o próprio nome sugere. Ou seja, para você não ter sempre o trabalho de desenvolver, você já pega esse produto notável para quando for resolver alguma questão de matemática. Beleza? Então, ó, percebe o seguinte, aqui eu tenho ó, o quadrado da soma, né? Qual o quadrado da soma? Ó? A mais B ao quadrado. Eu tenho uma soma aqui ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a ao quadrado mais 2 vezes AB, que é o primeiro e o segundo, mais B ao quadrado. Vamos desenvolver isso aqui, ó.
quem é A mais B ao quadrado? Pela ideia de potenciação, isso aqui vai ser A mais B, duas vezes, né? Vezes A mais B. Vamos fazer a distributiva agora? A que multiplica A vai dar A ao quadrado. A que multiplica B vai ficar AB. B que multiplica A, que também é AB, a ordem não importa. Mais B que multiplica B vai dar B ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar ó, A ao quadrado mais duas vezes AB mais B ao quadrado. Então, como eu tinha falado para vocês, ó, é justamente isso aqui. E uma ideia que a gente pode aplicar é o seguinte, pessoal. A mais B ao quadrado vai ser ó, o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ó, mais o quadrado do segundo. Essa ideia é muito útil, certo? Vamos imaginar aqui, ó, por exemplo, 1 mais x ao quadrado. Vai ser o quê? Ó? O quadrado do primeiro, que é 1, então 1 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é 1, vezes o segundo, que é x, vezes 1 vezes x, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Então, isso aqui seria ó, 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1 dá 2, 2x, mais x ao quadrado. Então, isso aqui seria ó, 1 mais 2x mais x ao quadrado. Tranquilo, pessoal? Show de bola? E muitas vezes a gente pode pegar determinada expressão dessa forma e trazer para um quadrado perfeito, que a gente chama também na matemática. É um trinômio quadrado perfeito, que vem dessa ideia também. Show? Agora eu trago, pessoal, uma interpretação geométrica da soma do quadrado, certo? O quadrado da soma. Imagine o seguinte, ó. Eu tenho um quadrado de lado AB. Ó. Aqui, ó, essa medida aqui ó, é AB, essa aqui também é AB, essa aqui também é AB e essa aqui também é AB. Então, como é um quadrado, a área vai ser o quê? Ó? A mais B ao quadrado. O lado, né? O lado é quem? Ó? O lado é A mais B. Porque essa medida aqui ó, é de A e essa medida aqui ó, é de B. Então, o lado é A mais B. A área de um quadrado vai ser o lado, que é A mais B ao quadrado. Tranquilo? E a gente sabe ó, que A mais B ao quadrado é justamente isso aqui. E eu vou mostrar geometricamente para vocês. Ó, vamos pegar esse quadrado aqui verdinho, que é um quadradinho pequeno de lado A. Então, a área dele é quanto? A ao quadrado. Agora, eu vou pegar esses dois retângulos aqui. Ó, um retângulo de lado A e lado B. E aqui, ó, lado A e lado B. A área desse retângulo vai ser o quê? A multiplicação das dimensões, né? A vezes B. Então, tá A vezes B aqui. E eu tenho esse outro quadrado de lado B, que a área vai ser o quê? B ao quadrado. Então, perceba aqui, ó, a área do quadrado é o quê? A mais B ao quadrado, que é ó, A ao quadrado, mais duas vezes AB, mais B ao quadrado. Então, essa aqui, pessoal, é uma interpretação geométrica da soma de quadrados, certo? O quadrado da soma, no caso. Tranquilo? Ó, e aqui a gente tem um exemplo, ficou um pouco em cima, deixa eu só dar uma apagada aqui. Pronto, esse exemplo aqui, ó, para a gente resolver. Rapidinho aqui a gente faz. Ó, x mais 3 ao quadrado, a gente vai usar aquela ideia. Vai ser o quadrado do primeiro, ó, x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ó, x vezes 3, mais o quadrado do segundo, que é 3, vai ficar 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser x ao quadrado, mais 2 vezes 3 vai dar 6x, mais 9. Pegamos aqui ó, e aplicamos a ideia do quadrado da soma. Show de bola, pessoal? Vamos seguir aqui. Ó. Agora, ó, o quadrado da diferença. É a ideia semelhante. Ó. A gente viu no exemplo anterior que a gente vai ter A mais B ao quadrado, que vai ser igual a ao quadrado, mais duas vezes AB, mais B ao quadrado. Aqui o que muda é o seguinte, como o sinal está menos, vai ficar menos, eu mudo esse sinal aqui de menos, o restante permanece. Se você quiser fazer ó, A menos B ao quadrado, vai dar justamente esse desenvolvimento aqui, que vai ser ó, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tranquilo, pessoal? Ó, e a gente traz também uma interpretação geométrica para essa área aqui. Ó, perceba que agora eu tenho um quadrado de lado A, certo? Ó, lado A. Então, a área dele ó,
A área dele, deixa eu colocar aqui, ó, a área dele vai ser o quê? A área vai ser A ao quadrado, tranquilo? Ó, aí eu vou fazer o seguinte, ó, esse lado aqui eu vou chamar de B. Se tudo isso aqui é A e esse lado aqui é B, esse aqui vai ter que ser A menos B. Então, como esse aqui ó, tem um quadrado de azul, aqui vai ser A menos B também, certo? E aqui vai ter que ser B, aqui vai ser A menos B também, e aqui vai ser B. Então, ó, qual é a ideia aqui, pessoal? Vamos lá. Eu tenho A ao quadrado, que é a área de tudo isso aqui. Então, ó, essa área mais essa tem que dar A ao quadrado. Aqui eu vou ter o quê? Um quadrado de lado A menos B, vai ficar A menos B ao quadrado. Esse aqui eu vou ter um retângulo de A menos B vezes B, vai dar B vezes A menos B. E aqui eu vou ter B vezes A, vai dar um retângulo de área B. Então, eu vou igualar tudo isso aqui, ó. Vai ser igual a A menos B ao quadrado, mais B vezes A menos B, mais AB. O que eu fiz aqui, professor? Peguei, ó, a área total é A ao quadrado e igualei essas três áreas. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vamos deixar A menos B ao quadrado desse lado, que eu vou colocar aqui, ó. Quando eu a ordem do lado não importa. Vou pegar aqui, ó, e vou botar o A ao quadrado desse lado. E tudo que está desse lado aqui, ó, eu vou passar para o lado do A ao quadrado, só com o sinal invertido, né? Aqui vai ficar, ó, tá multiplicando B vezes A menos B, né? Vai passar como menos B vezes A menos B. E aqui está positivo, vai passar menos AB. Então, eu vou ficar com A menos B ao quadrado igual a A ao quadrado menos, ó, menos B vezes A vai dar menos BA ou AB, né? Eu vou colocar B já para ficar da forma que a gente quer. Vai ficar, ó, B menos B vezes A vai ficar AB. Menos B vai ficar positivo, né? Mais B ao quadrado. E aqui eu tenho menos AB. Ó. Então, é só juntar aqui, ó, esse termo com esse, vai ficar ó, A ao quadrado menos 2 vezes AB mais B ao quadrado. É uma interpretação geométrica também, pessoal, do quadrado da diferença. São dois produtos notáveis muito importantes, o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu só apagar essa parte. Vocês já sabem, eu já mostrei para vocês. E vamos resolver esse exemplo aí, ó. Vamos aplicar o quadrado da diferença aqui. Vai ficar ó, o quadrado do primeiro, que é y, vai ficar y ao quadrado, menos 2 vezes y vezes 5, certo? Vai ficar y vezes 5. Lembrando, ó, como você botou o sinal de menos aqui, você só pega o y e o 5. Você não pega o menos 5, tá ok? Mais o quadrado do segundo, que é 5 ao quadrado. Novamente, como o sinal de menos já está aqui, ó, você só pega o valor 5. Como aqui a gente só pegou B, ó, a gente não pegou menos B, só pegou B. Então, vai ficar ó, y ao quadrado menos 2 vezes 5 vai ficar menos 10y mais 5 ao quadrado, que é 25. Então, isso aqui, ó, a gente desenvolveu essa diferença, o quadrado de diferença. Tranquilo? Vamos seguir aqui, pessoal. Agora, ó, mais um produto notável, a diferença de quadrados. A diferença de quadrados é igual ao produto da soma pela diferença. O que é isso, professor? Eu tenho A menos B ao quadrado, desculpa, menos B ao quadrado. Isso aqui vai ser A mais B vezes A menos B. Ou seja, ó, a diferença de dois quadrados é igual ao produto da soma deles vezes a diferença deles. Tranquilo? Se vocês pegarem esse produto e distribuírem aqui, vão chegar facilmente nessa expressão. Só que dessa expressão a gente dificilmente consegue chegar nessa aqui, tá bom? Mas essa expressão é válida aqui. Ó, vamos trazer alguns exemplos aqui, pessoal. E perceba, aqui o exemplo A, ó, x ao quadrado menos 36. 36 ele é um quadrado perfeito, concorda? O que é um quadrado perfeito, professor? Por exemplo, o 4. O 4 ele é um quadrado perfeito, porque ele é um número que ele é igual a 2 ao quadrado. Ou seja, ele pode ser transformado em uma potência que o expoente é 2. Outro exemplo, 25. 25 é igual a 5 ao quadrado. Ele também é um quadrado perfeito. Eu posso usar essa ideia de transformar num número com um expoente, uma potência com expoente 2. E o 36? Mesma forma, o 36 é igual a 6 ao quadrado. Então, vou usar essa ideia aqui. Ó. Vai ficar x ao quadrado menos
36, que é 6 ao quadrado, que vai ser o quê? Ó? O quadrado, a diferença de dois quadrados vai ser ó, x mais 6 vezes x menos 6. Vai ser o produto da soma dos dois termos vezes a diferença deles dois. Beleza? Mais um exemplo aqui. Ó. Eu tenho 4ab, né? Aqui, ó, vou colocar aqui. Eu tenho 4b ao quadrado. O 4 ele é um quadrado perfeito e o b está elevado ao quadrado. Então, isso aqui pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes b ao quadrado. Usando propriedade de potenciação, isso aqui vai ser ó, 2b elevado a 2. Então, ó, a gente vai ter ó, 2b elevado a 2 menos 1. Lembra, pessoal? 1 elevado a qualquer número é igual a 1. Então, 1 elevado a 2 é igual a 1. Então, eu posso colocar aqui ó, 1 ao quadrado. Vai ser o seguinte, ó, vou usar a diferença de quadrados, que vai ser o quê? Ó? Primeiro termo, 2b, mais esse termo aqui, que é 1, vezes a diferença deles, 2b menos 1. Tranquilo? Fatoramos aqui a nossa expressão, destacando mais um produto notável, pessoal. E agora, para finalizar, ó, mais algumas fatorações importantes, que é o cubo da soma e o cubo da diferença. Basicamente, vai ser o seguinte, ó. Eu tenho a mais b elevado a 3, né? Que é a mais b ao cubo, vai ser ó, o quadrado, vai ser a ao cubo, mais 3 vezes a ao quadrado vezes b, mais 3 vezes a vezes b ao quadrado, mais b elevado a 3. Ou seja, o expoente aqui ó, do a ele vai diminuindo, ó, 3, 2 e 1. E o do b ele vai aumentando. Aqui não aparece, ó, 1, 2 e 3. E o cubo da diferença, a menos b elevado a 3, vai ser ó, a mesma ideia, certo? Que a gente usou aqui, só que a gente vai ter esses sinais de negativo, que aparecem a ao cubo menos 3 vezes a ao quadrado vezes b, mais 3 vezes a vezes b ao quadrado, menos b elevado ao cubo. Vamos fazer dois exemplos aqui, para a gente aplicar essa fatoração, pessoal. Ó, vamos lá, x mais 2 ao quadrado. O meu a é x, né? Então vai ficar ó, x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado vezes 2, certo? Mais 3 vezes o meu a, que é x, vezes né, b ao quadrado. O b é 2, né? 2 ao quadrado. Mais 2 elevado a 3. Então, se a gente for querer melhorar isso aqui, vai ficar x elevado a 3. 3 vezes 2 vai dar 6, né? Mais 6 elevado a x ao quadrado. Mais, aqui eu vou ter 3 vezes 2 elevado a 2, né? Que vai dar 4, então vai ficar 12x. Mais 2 elevado a 3, que é 8. Tranquilo? E vamos pegar mais um exemplo para aplicar agora a diferença aqui, ó. Vai ficar y ao cubo menos 3 vezes y ao quadrado vezes 1, mais 3 vezes y vezes 1 ao quadrado, menos 1 elevado a 3. Melhorando essa expressão, ó, vai ficar y elevado a 3 menos 3 vezes y ao quadrado, mais 3 vezes y, né? Porque 1 ao quadrado é 1, menos 1. Tranquilo, pessoal? Nossa aula tinha esse objetivo, a gente falar sobre a fatoração de fator comum em evidência, agrupamento e os principais produtos notáveis. Espero que tenham gostado. Se gostou, já se inscreve no canal aí, deixa o seu like e até a próxima.